Eu queria pedir aos irmãos, estamos aí com a quarta mensagem, e nós vamos ler juntos o título desta mensagem. Amém? Viver a vida do reino ao viver uma vida oculta. Vamos falar de novo, irmãos? Aleluia. Agora eu queria pedir aos irmãos para nós lermos os versículos de Isaías 45:15 e Salmos 42:7. Versículo 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Agora 42, Salmos 42, versículo 7. A parte mais importante é a parte A desse versículo. Um abismo chama outro abismo. Nós vamos falar sobre ele também. Irmãos, essa mensagem 4 que nós chegamos, ela fala sobre essa vida oculta. A vida de Deus é uma vida oculta. E quer nós tenhamos percebido isso ou não, a vida de Deus é uma vida oculta. Nós sabemos que Deus está no nosso espírito. Mas onde está o nosso espírito? Nós não sabemos onde está. Porque Deus, ele é um Deus que gosta de se ocultar. Na verdade, Deus, ele tem um caráter de se ocultar. E nós que somos humanos, nós gostamos das coisas aparentes, das coisas visíveis. Até mesmo nós vivemos por elas. Nós olhamos, vemos, tocamos, e a gente quer viver, trilhar esse caminho do visível. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que se oculta. Eu vou direto aqui no Algarismo Romano 1, para a gente não perder tempo. Vamos ler juntos. Precisamos aprender com o exemplo do Senhor, vivendo uma vida oculta, ao subir para orar. Nem. Então, no capítulo 14 de Mateus, a gente conhece esse capítulo que o Senhor Jesus ele fez a primeira multiplicação dos pães. E, irmãos, ele multiplicou os pães para alimentar, só de homens tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, esse milagre, que foi um milagre grandioso, que o Senhor realizou, logo após ele ter realizado esse milagre, ele subiu ao monte para orar ao Pai. Ele despediu as multidões, despediu os discípulos e ele subiu no monte para orar. Fala assim no versículo 14, versículo 23, versículo 23. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, lá estava ele só. O Senhor não permaneceu, a letra A, no resultado do milagre com as multidões. O milagre de alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mas afastou-se sozinho para estar com o Pai no monte em oração. No capítulo 11 de Mateus, o Senhor falou assim: aprendei de mim. Então é que agora o Senhor estabeleceu um modelo, um padrão. Mas precisamos aprender a estar com o Pai sozinho no monte. Essa deve ser uma característica da nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a nos achegar a Deus. Precisamos nos afastar dos amigos, da família, até mesmo dos irmãos da igreja, para nós termos uma comunhão única, pessoal, com o nosso Deus. O número 1 fala assim: o Senhor compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo de orar sozinho ao Pai. Ele precisava orar sozinho ao seu Pai, que estava nos céus, para ser um com o Pai e ter o Pai com ele, em tudo que fizesse na terra, para o estabelecimento
do reino dos céus. Ele fez isso não no lugar deserto, mas no monte, deixando todas as pessoas, até mesmo seus discípulos, a fim de estar sozinho para contatar o Pai. Quando o Senhor foi para o monte e ficou sozinho, nós precisamos também ter o nosso monte. Nós precisamos ter um lugar que nós possamos nos separar para ficar sozinhos com Deus. E nossa recomendação, e a exemplo do Senhor Jesus, ele sempre orava pela manhã, irmãos. Ele sempre orava pela madrugada. Quando nós acordamos, nós estamos como um papel em branco. Nós estamos totalmente limpos e puros. Não devemos contatar nada, nem falar com ninguém. Nós devemos contatar o Senhor. Depois de nosso tempo pessoal de higiene, nós precisamos nos retirar silenciosamente. Não devemos nem acordar o nosso cônjuge, não precisamos falar nada, mas nós precisamos ir para estar com o Pai. Abrir o nosso coração ao Senhor. Devemos falar para Ele nossas decepções, nossas tristezas, nossos desejos, nossos anseios. E precisamos ouvir o Pai também. Quando Jesus saiu ali para orar, não sabemos o que ele foi orar. Mas talvez ele orou da seguinte maneira: Senhor, eu alimentei eles. Ele estava orando pela multidão, certamente. Eu dei eles a comida que perece. Mas, Senhor, que eles percebam que eles não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Irmãos, essa é a nossa vida cristã. Nós queremos nos alimentar com aquilo que é para a vida eterna. Quando nós víamos viajando no carro, nós víamos tendo comunhão. Conversamos de alguns assuntos, mas falamos também do Senhor, das nossas experiências com o Senhor, algumas delas. E um dia, quando nós partirmos, vai ter um memorial eterno. Nós vamos estar junto com o Senhor. Irmãos, nós não vamos nos lembrar da praia que nós fomos, da onde passeamos, das coisas que compramos. Sabe qual vai ser o memorial eterno? É a comunhão que tivemos com os irmãos sobre o Senhor. Na palavra de Deus, certamente nós vamos nos lembrar dessa comunhão aqui em Mossoró. Isso vai ser um memorial eterno, irmãos. Eu estava pensando, imaginando essa conferência, essa comunhão e esse entremesclar, ele é a realidade da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, eles se reuniam para festejar, para se alegrarem diante do Senhor. E eles se entremesclavam. O irmão Arnaldo falou aqui de uma maneira doce, né? O que é o entremesclar? É essa comunhão que nós temos com os santos, onde nossas diferenças são tiradas, vencemos os nossos costumes culturais, nossas diferenças, sejam elas quais forem, o entremesclar nos iguala, irmãos. Então, os judeus, eles subiam e ficavam 7 dias sem fazer nada, só comendo, bebendo, se alegrando e se entremesclando. Vocês se lembram de João 7, né? Quando Jesus ele estava ali na festa dos tabernáculos. Ele se levantou no último dia da festa. O que ele falou? Quem tem sede, venha a mim. Irmãos, nós estamos bebendo nesses dias aqui. Mas nós não estamos bebendo a água física. Mas estamos bebendo do Espírito. E esse Espírito, essa água, quando entra em nós, ela vai jorrar para a vida eterna. Isso vai ser o memorial. Nós vamos estar desfrutando do Senhor. Falando de tudo que nós desfrutamos nesse período aqui. Irmãos, infelizmente, alguns de nós, ou nós mesmos, a gente contata o nosso aparelho quando a gente acorda pela manhã. Eu não condeno ninguém, não tem problema nenhum você fazer isso.
mas priorize o Senhor. Se você fizer isso, vai ter algo diferente que Deus vai falar. Deus vai honrar a nossa atitude de ter comunhão com Ele. E aí, aqui na letra B, ele diz assim, devemos apreciar 3 frases. Estar com o Pai, no monte e oração. Nós precisamos estar com o Pai, no monte. O monte pode ser aquele quarto que ninguém frequenta pela manhã. O monte também pode ser aquela caminhada que você faz sozinho pela manhã. O monte, às vezes, se não tem essa oportunidade de essa caminhada, pode ser dentro do nosso carro, a gente se fecha lá, mas nós queremos ficar sozinho com Deus. Não queremos ninguém nos incomodando. Os irmãos se lembram, né, que no capítulo 34 de Êxodo, o Senhor chamou Moisés e falou assim, sobe ao monte, sozinho. Ninguém deve ir com você. E você não deve deixar nem os animais pastarem de frente para o monte. Muitas vezes não são as pessoas que nos interrompem, que quebram essa comunhão, mas às vezes são nossos pensamentos, irmãos. Nós começamos a lembrar do que vamos fazer naquele dia, naquela contrariedade que tivemos no dia anterior, e quando a gente menos espera, a comunhão com Deus se vai. Nós perdemos o contato com o Senhor. Então, Moisés era pastor de ovelhas. Ele cuidava de gado. O Senhor falou para o gado não ficar ali, porque quando uma ovelha berrasse, ele ia falar, será que ela está ferida? Ou será que ela está parindo? Ou será que ela está precisando e está perdida? Nós precisamos de um tempo com o Senhor. E precisamos aquietar nossa mente. Irmãos, isso é um exercício de comunhão sincera com Deus. Quanto mais nós fizermos isso, nós vamos nos aproximar de Deus. Que tempo nós devemos ficar ali com o Senhor? O recomendado é que pelo menos, o irmão Lee falava isso, pelo menos 15 minutos. Mas devemos ficar mais tempo. Talvez 30, talvez 1 hora. Depois contatamos a Bíblia, a palavra de Deus, tomamos um versículo com oração. Isso tudo, irmãos, vai constituindo a vida divina dentro de nós. Quando nós estávamos ali em Fortaleza, o irmão passou na orla, nos mostrando ali aquela beleza ali da orla de Fortaleza, e ele mostrou uma peixaria. Ele falou assim, Marcos, nessa peixaria você vai lá e compra o peixe, compra a lagosta, o camarão, e tem um lugar lá, que é um restaurante, que você pede a eles para preparar para você aquela comida. Aí depois que prepara, né? Imagina que delícia isso, né? Mas, irmãos, na vida espiritual, ninguém pode preparar essa comida. Somente nós podemos comer Cristo, nos alimentar de Cristo. Meu pai não pode fazer isso por mim. Minha esposa não pode fazer isso por mim. O irmão que serve na igreja não pode fazer isso por mim. Os cooperadores não podem fazer isso. Tem que ser nós e o Senhor. E aqui no número 3, muito rico isso aqui, temos de aprender a deixar as multidões, nossa família, nossos amigos e os santos da igreja, para ir a um nível mais elevado. No alto monte, temos de chegar a um nível mais elevado, separados da multidão e das coisas mundanas, para estar sozinhos com o Pai e secretamente ter comunhão com Ele. Íntima. É uma comunhão íntima. O Apocalipse Romano 2, irmãos, eu vou pedir aos irmãos para nós lermos juntos isso aqui. O princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, não fazendo os seus atos de justiça diante dos homens. É muito rico aqui que nossos atos de justiça, a gente tem um entendimento errado de atos de justiça. Atos de justiça é ofertar, orar e jejuar.
ato de justiça é dar esmola. Quando você dá, é um ato de justiça. Mas isso nós precisamos fazer de maneira secreta, de maneira oculta. Quando nós oramos, nós também devemos fazer de maneira secreta e oculta. Somente nós e Deus sabemos. Não precisamos tocar trombeta, como os fariseus. Fala que eles ficavam nas ruas fazendo aquelas orações para que as pessoas vissem quão espirituais eles eram. Mas, irmãos, em Mateus capítulo 6, o Senhor fala que se fizermos isso secretamente, nossas orações, o Pai, que está em secreto, nos recompensará. Essa recompensa pode ser a resposta daquela oração e que você faz, aquele pedido, aquela dificuldade que você tem. Irmãos, quando nós oramos em secreto, só nós e o Senhor, a gente vai ver isso aqui mais na frente. O Senhor vai responder essa oração. Mas sabe, quando nós proclamamos que você jejua, que você oferta e que você ora, a Bíblia fala que você já recebeu a recompensa. A letra A fala assim: quanto às 3 ilustrações, o Senhor usou as palavras segredo e secreto. Nosso Pai está em secreto e Ele vê em secreto. O povo do reino, como filhos do Pai Celestial, deve viver na presença dele, na presença secreta e oculta do Pai, e se importar com ela. A letra B, vamos ler juntos, irmãos. Ao povo do rei. Amém. Aleluia. Letra C, o efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Essas duas coisas que Deus não criou, elas danificam tanto o corpo de Cristo como a nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um corpo. E Ele criou o homem com uma alma. Mas quando o homem caiu, a alma se tornou o ego. E o corpo se tornou carne. E essas duas coisas, elas não só impedem a nossa comunhão com Deus, como danificam o corpo de Cristo. Mas quando nós fazemos as coisas sem que os outros saibam, nós aniquilamos o ego. Porque ele tem vontade de aparecer. Ele gosta de ostentação. Ele gosta de elogio. Ele gosta de reconhecimento. Irmãos, como nós precisamos fazer isso, né? Uma vida secreta com o Senhor. Os santos que crescem abertamente não crescem de maneira saudável. Todos precisamos de certo crescimento em vida, certas experiências secretas de Cristo. Precisamos orar ao Senhor, adorá-lo, contatá-lo e ter comunhão com eles secretamente. Irmãos, as pessoas do mundo, eles, na verdade, eles não fazem nenhum tipo de doação se não forem reconhecidos. E se não colocarem estampado, fulano doou, né, para um hospital, doou para aquela casa de ajuda para as pessoas, doou uma verba. Eles gostam de ostentação e gostam que coloque na placa lá, às vezes, o nome dele, né? Essa fundação recebeu ajuda de fulano de tal. Essa placa é completamente ao princípio divino. Nós somos o povo do reino. Nós devemos viver uma vida secreta com Deus, oculta com Deus. E eu queria falar para os irmãos que, nesse momento, sozinhos com o Senhor, nós precisamos também, às vezes, sermos iluminados. O que tem acontecido? Porque a nossa vida não está crescendo. Não há um crescimento de vida. Não há um avanço na vida espiritual. E é nesse momento que Deus nos ilumina, irmãos. É sozinhos com o Senhor. O Senhor é de confiança. E Ele vai nos expondo ali e vai falando as situações. Às vezes nós começamos a chorar, nos derramar, nos arrepender diante do Senhor. Mágoas não perdoadas. Ofensas não arrependidas. Nós precisamos ir dessa maneira, abertos diante do Senhor. E o Senhor vai iluminando
E você precisa permanecer. Todos nós passamos por isso, irmãos. Todos nós passamos por isso. E a gente precisa lidar isso diante do Senhor. Quanto mais nós formos sensíveis à voz do Senhor, mais nós vamos crescer na vida divina. Eu queria falar para os irmãos uma coisa que eu achei tão rica, né, baseado nessa comunhão que nós temos com o Senhor, é que o jubileu, nós vimos, né, o jubileu é um período de alegria. O jubileu é um momento de êxtase que nós devemos viver. E nós sabemos que o jubileu, ele foi descrito ali no capítulo 25 de Levítico e foi profetizado em Isaías. Mas o cumprimento do jubileu foi em Lucas, capítulo 4, versículo 15, né? A partir do 15. Então, esse versículo ele está muito claro na minha mente, porque quando eu era muito jovem, eu memorizei esse versículo. E esse versículo, ele me ajudou muito na minha vida espiritual. Porque Jesus, ele entrou na sinagoga e naquele dia deram para ele justamente o livro de Isaías. E ele levantou e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, eu falava: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, o Espírito do Senhor está sobre vocês. E ele nos ungiu. Jesus falou: e ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos, e ainda proclamar também libertação aos oprimidos. E eu percebi o seguinte: nós somos os pobres, nós somos os cativos, nós somos os cegos e nós somos também os oprimidos. Quando a gente chega diante de Deus, que Ele nos ilumina, nós temos que ver nossa condição. E às vezes nós temos algumas coisas, sabe, irmãos, a libertação no jubileu era uma proclamação que Jesus veio. Quando Jesus veio, nós somos libertados do pecado, da escravidão do pecado. Muitas vezes os jovens, eu também já fui jovem, às vezes nós que somos adultos, nós somos escravizados por algumas coisas, irmãos. Mas aleluia pelo jubileu, aleluia por Jesus Cristo. Ele veio proclamar libertação. Às vezes você vem para a reunião e você fica ali oprimido por causa daquele pecado, daquela situação que só você sabe, mas Deus também sabe. E você fala: Senhor, por que eu fiz isso? O jovem faz isso, uma jovem faz isso. São pecados ocultos, até mesmo pecados de estimação. Porque depois você sai daqui, passa um tempo, você repete. Mas sabe, você chora na reunião, você se arrepende, mas você percebe que você está escravizado. Mas o Senhor veio para libertar toda a escravidão. Ele veio para dar libertação aos cativos. E quando ele acabou de ler aquele texto, ele se sentou e a Bíblia fala que os olhos estavam todo mundo fitos nele. Sabe o que é isso, irmãos? A luz estava brilhando sobre aqueles homens pobres. Nós somos pobres. Nós somos pobres de espírito. Senhor, preciso de Ti. Eu gosto tanto da restauração, que não é exaltação de ninguém. Não há exaltação do ego de ninguém. Os irmãos falaram aqui ontem. Os irmãos disseram que nós precisamos saber que nós não somos nada, né? Não somos nada. Não somos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos ir diante do Senhor vazios, pobres. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que ele falou: restauração de vista aos cegos. Você sabe o que é a restauração do Senhor? Nós falamos sempre, nós estamos na restauração. Esse não é o nosso nome. Essa é uma condição do que está acontecendo conosco. Nós fomos cegados pela religião, pelas verdades da Bíblia.
Mas Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. Quando nós vamos e vemos mensagens como essa, nós não ficamos impressionados? Ah, que palavra maravilhosa! Sabe o que é isso? É restauração. Aqui nós nem estamos, nem nenhum cooperador, nem nenhum irmão, não está inventando nada, irmãos. Nós não estamos fazendo novas invenções. Nós estamos tendo novas descobertas. Elas sempre estiveram aqui na Bíblia. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada, ele era um pintor, ele era cristão, e eu falei do jubileu. Ele falou, jubileu? E tem isso na Bíblia? Olha que maravilhoso nós estamos na restauração. Nossos olhos estão sendo abertos para as verdades. Mas isso é na comunhão com o Senhor. Toda a opressão se vai. Jesus já veio e proclamou o jubileu. Temos que festejar, irmão. Somos pessoas alegres. Sabe que as pessoas do mundo estão buscando alegria. Eles querem saber. Nós fomos no casamento de uma jovem a semana retrasada. Samuel estava lá. E os jovens estavam alegres, cantando. E uma pessoa que estava lá fala, eu não acredito que eles não beberam. Porque nós somos alegres, irmãos. Nós temos alegria. Uma alegria genuína e verdadeira. Eu ouvi uma entrevista. Minha mulher falou comigo, Marcos, ouça que interessante o que esse professor falou. Esse professor, ele é um professor de uma das faculdades mais renomadas americanas, que é Harvard. Ele chama-se Arthur Brooks. Irmão, sabe qual é a matéria que ele ensina lá? A ciência da felicidade. Eu falei, isso é interessante. Deixa eu ouvir aqui, né? Qual é a ciência da felicidade. Mas, para minha surpresa, ele falou uma coisa interessante. Ele falou 3 coisas. Ele falou, primeiro, fé. Irmãos, o mundo sabe que eles precisam de fé. Você quer ser feliz? Você precisa ter fé. Viver uma vida oculta, uma vida de fé. Vou falar os outros 2, que é bom. O segundo é família. Isso também é princípio nosso. Família é o princípio do cristão. E o terceiro, ele citou, é o trabalho. Aleluia, porque nós vivemos pela fé. Nós somos felizes. A coisa pode estar difícil, a tribulação pode ser grande, mas nós temos fé. Estamos alegres. Os irmãos falaram, nós estamos sorrindo, estamos desfrutando, mesmo em face a muitas dificuldades. Bom, aqui no Algarismo Humano 3, ele fala, verdadeiramente, tu és Deus que te escondes. Ó Deus de Israel, o Salvador. Esse é o versículo, vamos ler juntos? Verdadeiramente. Irmãos, eu pulei aqui 2 letrinhas que eu queria ler. A letra G fala assim, toda vez que nos exibimos em nossos atos de justiça, não somos saudáveis. Essa exibição dificulta grandemente nosso crescimento em vida. H, nossa vida humana ama aparecer, exibir-se publicamente, mas a vida de Deus é sempre oculta. Hipócrita é alguém que tem uma manifestação exterior, sem ter nada interiormente. Nós tivemos uma pessoa, ela se converteu e ela foi nas nossas reuniões. Ela se mudou, agora não está morando mais lá na cidade, mas foi interessante, porque ela era uma professora universitária. E nas primeiras reuniões que ela veio, ela é uma pessoa muito desinibida, muito falante, uma professora, e ela já tinha feito sua pós-graduação, mestrado, doutorado. Ela era uma pessoa renomada na universidade. Então, quando ela levantava, algumas vezes ela deu um testemunho muito bom, muito positivo, mas ela fazia questão de dizer o título dela, seu título acadêmico. E ela falava repetidamente. Ninguém falava nada. Ela estava desfrutando do Senhor. Mas sabe, irmãos, eu achei maravilhoso, porque talvez ela tenha olhado assim para aquele povinho e falou, vocês não sabem quem eu sou.
Mas no meio do povo, no meio nosso lar, nós temos pelo menos 5 irmãos e irmãs que são doutores. Tem doutorado, ensinam na universidade, mas são irmãos. Eles não são nada. Ninguém levantou para falar isso para ela. Mas o povo do reino tem que odiar se exibir e amar viver uma vida oculta. Como Deus faz isso conosco. Eu vi uma discussão entre um teólogo e outra pessoa lá, que lá na denominação dele, Neymar começou a ir. Aí ele falou assim, eu reservei uma sala VIP. Aí o outro falou, por que você fez isso? Não, ele é muito famoso. E se ele entrasse no nosso meio, as pessoas iam querer pedir autógrafo, iam interromper. Aí o outro falou, mas não é possível. Como pode isso? Ó, irmãos, que alegria, que satisfação estarmos na restauração. Nós somos irmãos, simplesmente irmãos. E aqui na letra I fala, em nossa vida natural, jamais conseguimos praticar viver uma vida oculta em secreto. Isso só é possível na vida divina. A vida que não desfruta aparecer. Se nós somos sérios a respeito de ser o povo do reino, devemos aprender a viver pela vida oculta do nosso Pai. O universo indica que Deus é oculto, que Deus é secreto. Se amarmos os outros com o amor de Deus, esse amor sempre permanecerá oculto. O irmão compartilhou no cooperador, né? Ele falou que amava ir nos memoriais de sepultamento. Ele falava, irmãos, eu amo. Porque quando a gente chega lá, os irmãos começam a dar testemunho do que aquele irmão fez. Ninguém sabia. Ele viveu a vida inteira, ninguém sabia daquilo. Quantas pessoas ele contatou, quantas visitas ele fez, quantas orações respondidas. Mas ali naquele funeral, os irmãos davam testemunho. Irmãos, nós precisamos viver uma vida oculta. A nossa vida humana tem que ser uma vida oculta. Então, aqui fala que Isaías chegou a essa conclusão, no versículo 3. A conclusão que ele chegou é que Deus é um Deus que se oculta. E quando nós lemos o livro de Isaías, Isaías deve ter chegado a essa conclusão depois dele ver a maneira de Deus agir com o povo de Israel. Quantas vezes Deus fez coisas e ninguém sabia que era Deus. Deus os salvou, Deus os libertou, Deus curou, mas de uma maneira muito oculta, irmãos. De uma maneira muito discreta. Nós vamos ver aqui, do próprio livro de Isaías, a experiência de Ezequias. Então, Isaías, ele tinha que fazer essa afirmação. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes. Deus ama ficar escondido. Ele às vezes aparece. Ele manifesta. Mas quando mais percebemos, ele desaparece. A gente não consegue viver com isso. Irmãos, quantas vezes eu fiquei chateado, porque eu não via, eu não enxergava. Eu não via Deus agindo. Eu queria que ele aparecesse e falasse, viaja para Mossoró. Mas eu orava e tinha algo dentro de mim. Primeiro que quando o irmão me ligou, ele falou, eu estou te intimando a estar em Mossoró. Falou assim. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu orei ao Senhor, eu percebi que aquele irmão era a boca de Deus. Nós precisamos perceber Deus de maneira oculta agindo, falando para nós. Às vezes é nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, estão falando coisas que Deus está pedindo para falar. Bom, aí ele fala, letra A, os crentes podem conhecer Deus como Todo-Poderoso, o justo, aquele cheio de graça e compaixão, mas como aquele que se esconde, ele é desconhecido por eles. Eu queria falar para os irmãos que muitas vezes, alguns irmãos, alguns jovens, ou nossos filhos, acontece algo com eles e nós não confiamos muito no Senhor. Mas no Salmo 139, o salmista, ele se afastou do Senhor. Ele se afastou do Senhor.
E sabe qual foi a experiência dele? Presta atenção, jovens. Salmo 139. Ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Irmãos, olha, Deus ele sabe os nossos pensamentos. Jesus estava na casa de Simão, Simão falou: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. Aí o Senhor olhou para ele, falou: Simão, ele penetra os nossos pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Às vezes a gente se afasta, a gente vai para longe, mas o Senhor está ali conosco, nos esquadrinhando, sabendo dos nossos pensamentos. O versículo 8 fala assim, o salmista falou: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, aqui é Sheol. Às vezes, ou talvez, quando nós nos afastamos do Senhor, nós vamos em lugares infernais. Mas sabe, irmãos, o Senhor está lá, chamando para você voltar. As irmãs que têm filhos, não percam a confiança no Senhor. Orem que o Senhor está lá junto com eles. Aqueles que se afastaram, vamos orar por eles. Se eles estiverem no abismo, Deus vai estar lá. Porque um dia eles receberam a vida divina. Esse é o Deus oculto. Esse é o Deus que age. Deus gosta de ocultação, número 1, né? Deus gosta de ocultação. E nós gostamos de aparecer. Deus não deseja manifestações exteriores, mas nós não ficamos satisfeitos sem elas. Às vezes até na reunião, né? Deus, obviamente, estava com Elias no Monte Carmelo, mas quando ele ocultou sua presença, Elias não conseguiu suportar. Mas somos igual a Elias, somos iguais a Elias. Nós conhecemos o que aconteceu, né? Elias era o profeta, e Elias tinha orado ao Senhor e cessou a chuva. E Acabe queria matar Elias. E Elias marcou um encontro com ele e com os profetas deles lá, né? Nós sabemos da história. E quando Elias chegou lá, irmãos, naquele momento, Elias ainda zombou deles. Você se lembra, né? Zombou. Cara, cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Será que ele foi comprar um lanchezinho ali em algum lugar? E o povo gritava e fazia e não acontecia nada. Mas Elias orou e o fogo desceu do céu e consumiu tudo aquilo. Mas sabe, irmãos, depois que acabou aquilo, Acabe saiu com Elias e ele chegou em casa e ele falou para Jezabel. Nós conhecemos Jezabel, né? Ele falou para a esposa e ela falou assim: eu vou matar ele. Ela mandou um recado para Elias. Sabe o que aconteceu? Depois de tudo que o Senhor fez, Elias entrou em depressão, irmãos, com medo, muito medo. E ele se refugiou em uma caverna, a gente sabe da história. Ele se refugiou ali e ficou lá dentro da caverna para morrer. Então aqui diz assim, que eu vou ler aqui para os irmãos, o versículo fala assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí Elias saiu, e de repente veio um vento forte, irmãos. Um vento levando tudo, aquele vendaval, e Elias pensou: Deus está aí. Mas a Bíblia fala: Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto grande. Elias falou: agora é ele, agora é Deus. Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo, e Deus também não estava no fogo. Mas sabe, irmãos, a Bíblia fala que veio
um cicio suave. Aleluia pelo cicio suave. A gente faz muito barulho pensando que é a voz de Deus. Mas Deus ele fala de maneira íntima, bem silenciosa, bem calma no nosso espírito. É como uma pomba. Se você fizer muito movimento, ela voa. E você sabe de uma coisa? Aqui fala, eu quero ler esse versículo, Deus estava introduzindo Elias na era neotestamentária, na era da unção. Aqui fala assim, vamos pular aqui agora para a letra C. Vamos ler juntos. O fato, amém. Aleluia, pela era neotestamentária. O Senhor está dentro de nós. E o versículo de 1 João 2,27 diz assim, quanto a vós, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei nele. Não é permanecei nela, é nele. Porque a unção é uma pessoa. A unção é o próprio Senhor Jesus. Sabe qual é a nossa maior tentação, irmãos? É quando os irmãos vêm até nós e pedem algum conselho, alguma direção. Irmãos, nós não podemos substituir a unção. Nós precisamos treinar os irmãos, ensinar os irmãos a ouvir a unção. Não diga também assim, vai orar, irmão. Não. Se una a ele em oração. Ok, vamos orar juntos. Vamos orar juntos por isso aí. Então, nessa oração, Deus vai clarificando e vai falando. E aqui ele diz assim, Elias disse a Deus que ele era o único fiel que restou, mas Deus, muito suavemente, respondeu a Elias dizendo que ele havia conservado para si 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, isso aí. E nós não estamos só na restauração. Não tente também fazer carreira solo. Lembre-se que tem 7.000. Você não é a estrela. Nós somos simplesmente vários irmãos. Somos irmãos. Elias, a letra E, né? Elias havia considerado a situação somente com o que ele conseguia ver. Mas Deus é um Deus que se esconde. Irmão, 2 Coríntios 4:18 fala que nós não andamos pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. Mas nós nos apegamos às coisas visíveis para nos decepcionarmos mais adiante. Você se apega a alguém, ou alguma coisa, ou algum objeto, ou algum patrimônio. Mas sabe, irmãos, tudo isso vai passar. Nós precisamos ter o viver de altar e tendas. Viver numa tenda significa que nós não somos dessa terra. O Senhor, na tenda, Ele nos dá o que nós precisamos. Mas na hora que fala assim, vai partir, desarma a tenda e segue o Senhor. E aqui, na letra C, tem alguns versículos aqui que eu queria citar para os irmãos, que ele fala que as Escrituras revelam que Deus tem um tipo de temperamento que não gosta de ostentação. Ele gosta de trabalhar secretamente em vez de abertamente. No capítulo 17 de Mateus, ali nós sabemos que Jesus foi transfigurado e diante dos discípulos, né, de 2 deles ali, e eles viram aquilo. E eles ficaram e falaram desejosos não só de permanecer ali, mas quando eles voltassem, eles iam tocar trombeta. Olha, eu vi coisas que vocês não viram. Eu tive a visão do Cristo transfigurado. Mas no versículo 9, Jesus falou assim, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus
a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ninguém conteis. Ele sempre tinha essa atitude. A ninguém conteis. Não fala para ninguém. Deus é oculto. A segunda citação aqui é João capítulo 20, que é maravilhoso isso aqui, porque no capítulo 20 nós sabemos que é quando Maria ela veio ao túmulo querendo pegar o Senhor, buscar o corpo do Senhor, e quando ela chegou lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Sabe, irmãos, Deus ele se oculta de várias maneiras. Aí, de repente, o Senhor veio. Foi Jesus que veio. E ele estava ali por detrás dela, e o que ele falou com ela? Mulher, por que choras? Que procuras? Que procuras? Irmãos, ele tomou uma bronca de Maria. Ela falou assim, pensando que era o jardineiro. Se você tirou o corpo dele, fala onde você botou. E eu fiquei imaginando quantas vezes Deus fala algo para nós e a gente dá uma bronca nele. Porque a gente não conhece a voz de Deus. Nós não sabemos que ele é um Deus que se oculta. Às vezes você está no trânsito, né? E o Senhor quer trabalhar, quer lhe transformar. E aí a pessoa lhe dá uma fechada. Aí você pensa que é o jardineiro. Sua esposa fala algo com você. Seu marido fala algo, você pensa que é o jardineiro. Mas é Deus trabalhando em nós. No restaurante, você está no restaurante, às vezes você é recebido com uma certa grosseria, falta de educação, e você fala, eu vou fazer valer o meu direito. O gerente está aí, por favor? Realmente nós temos o direito, né? Mas o Senhor quer nos transformar, irmãos. Ele providencia situações para nos transformar. Maria não entendeu, ela não entendeu. Até quando o Senhor falou com ela, né? O Senhor falou assim, Maria. Quando falou o nome, ela voltou. Ela falou, é ele. É ele. Às vezes demora muito tempo para te reconhecer, né? Anos se passam. A mágoa está ali, a falta de perdão está ali. Mas era ele. Era ele trabalhando em nós. E aqui no Lucas 24, ele fala daquela descida dos discípulos para Emaús. Essa foi a descida também que clássica, né, da ocultação do Senhor. Então os dois desciam conversando sobre o que tinha acontecido. Aí de repente, quem chegou perto deles? O Senhor. E o Senhor é sábio, irmãos. Eu fico impressionado, né? E ele chegou ali perto deles e ele falou assim para eles: sim, vocês estão conversando sobre o quê? Fala para mim aí. Aí tomou outra bronca. Só você não sabe? Todo mundo está sabendo, só você não sabe? Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conheçamos o cicio suave do Senhor. A unção dentro de nós. Não rejeitemos a unção, irmãos. Sabe, eles continuaram ali descendo. Olha o que ele falou no versículo 18. És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabes das coisas que nela sucederam nesses dias? Aí ele falou assim, quais? Jesus é maravilhoso, né? Ainda dá uma chance, né? Quais? 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 E aí eles responderam, as coisas a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras. Eles gostavam de poder. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram à sentença de morte e o crucificaram. Mas aí Jesus começou a falar com eles, expor as escrituras para eles. Olha, expor as escrituras. Nas reuniões da igreja, nós precisamos ver Deus falando pelas escrituras. E ali o Senhor falou dos Moisés, os profetas e salmos. Irmãos e irmãs, jovens, presta atenção. O Antigo Testamento se resume em Moisés, os profetas e salmos. Então toda a escritura fala de quem? De Cristo. Fala de Cristo. O Pentateuco,
os livros poéticos, que são salmos, e os profetas. Eles só falam de uma coisa, de Cristo. Por isso, quando a gente está na restauração, a gente fala, meu Deus, que palavra maravilhosa. Quando eu compartilhei com os irmãos, e eu vou falar para os irmãos que eu estou desfrutando muito do livro de Levítico, mas as Escrituras, ela tem uma revelação progressiva. Então, em Gênesis, o homem caiu. E em Gênesis, termina com o homem no caixão. José morreu, é o último versículo da Bíblia, de Gênesis. Mas quando Êxodo começa, é uma libertação. Êxodo começa com a libertação. Saíram do Egito, saíram da morte. Agora é vida. Mas quando o Êxodo termina com o tabernáculo. Então o tabernáculo foi erigido e edificado. E vocês sabem o que aconteceu? A glória de Deus encheu o tabernáculo. A glória de Deus encheu o tabernáculo. Então agora, em Gênesis, Deus habitava no céu. Mas em Êxodo, Deus veio habitar na terra. Olha que coisa maravilhosa. Isso está no estudo Vida de Gênesis, irmãos. Vocês podem ler de Levítico. De Levítico, não é Gênesis, Levítico. Levítico, é como o irmão Antônio falou, é o doutorado da Bíblia. Coisa maravilhosa, né? O jubileu está em Levítico 25. Pouca gente sabe. Mas ali o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. Mas como Deus é um Deus que se oculta e o homem é um homem pecador, o homem não podia contatar Deus. Deus estava escondido lá no mais íntimo do tabernáculo. Ninguém podia entrar lá. Se entrasse, era fulminado. Mas veio Levítico. Levítico são as ofertas. E as ofertas são tipos de Cristo. Esse Cristo que nos habilitou e possibilitou que nós podemos contatar Deus. As ofertas é isso. Então nós temos ali as ofertas, a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, a oferta pela... Como são as principais, as 5 principais ofertas. Todas elas são tipos de Cristo. Esse Cristo, ele veio para abrir o caminho para nós contatarmos o Deus que estava oculto. Então, cada um trazia a sua oferta. E a oferta de manjares, eu queria dizer para os irmãos uma coisa, até mesmo quando ele vê essa vida oculta, não tentem por esforço próprio, nem pela sua condição humana, mas tomem a humanidade de Jesus. Só Cristo em nós pode contatar Deus de maneira oculta e secreta. Em nós mesmos nós gostamos de aparecer, gostamos de reconhecimento, mas ele vem de maneira oculta e proporciona as maneiras adequadas, sabe? Irmãos, tem uma coisa interessante ali em Levítico que eu vou falar para os irmãos. É que quando eles preparavam a oferta de manjares, a gente sabe que ela era feita com a fina flor de farinha, com azeite, com sal e com incenso. Essas especiarias eram misturadas para fazer essa oferta de manjares, que significa a fina humanidade de Cristo. Essa fina flor de farinha é a humanidade elevada de Cristo que nós não conseguimos ter. Não, se você, por mais que você tenta melhorar o seu comportamento, sua cultura, sua educação, nunca vai atingir o padrão de Deus. O padrão de Deus é Cristo. Ele é a oferta de manjares. Tome Cristo como a sua humanidade e viva com a sua esposa pela humanidade de Cristo. Viva com seu marido pela humanidade de Cristo. Cristo vai ser expresso. Mas é interessante porque ali fala que ela era preparada no forno, na assadeira e na frigideira. Olha que revelação, irmãos. Eu nunca passei por cima disso a vida toda. Sabe o que é o forno, irmãos? O forno é onde você assa fechado. Você faz o cozido, tudo fechado. Então são os sofrimentos que nós passamos que ninguém vê, ninguém sabe. Mas quando a gente não é muito crescido em vida, o nosso sofrimento é na assadeira. Ela é um pouquinho mais profunda, mas se você esticar o pescoço, você vê. A frigideira nem se fala, né? Que ela é retinha assim, né? Mas na medida que a vida vai crescendo, nós ficamos dentro do forno.
Nós permitimos que o Senhor nos queime, que Ele trabalhe em nós, que Ele cresça em nós. Há um crescimento de vida. Apocalipse 2,17 fala que o vencedor ele vai receber uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca tem um nome escrito que ninguém sabe, só quem recebe. Mas não é assim, eu chamo o Marcos, agora eu vou receber o nome de André. Não. Irmão, são experiências que só você e Deus sabem. Que você e Deus desfrutaram, experimentaram. É isso que vai estar naquela pedrinha branca. Leia o estudo vida de Apocalipse que nós vamos ver até a nota de rodapé. Irmãos, Deus é um Deus que se oculta. Mas a ênfase é que nós ainda, o número 1 da letra C, né? Número 1 fala assim, a quem não tendo visto, a mais, do qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. É uma maravilha e um mistério que os crentes amem aquele que eles não viram. Aleluia! Vou ler o último algarismo, que é o algarismo chave. Aqui ele fala, Salmo 42, 7, ainda bem que nós lemos, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Eu percebi que eu tinha um entendimento equivocado. E alguns irmãos falaram isso comigo também, desse versículo. Mas eu fiquei imaginando que na nossa língua portuguesa, essa palavra abismo, ela tem uma conotação pejorativa e negativa, né? Um abismo chama outro abismo. Você está no buraco. A melhor palavra para traduzir isso aqui é profundidade. Uma coisa profunda toca em outra profundidade. Sabe o que isso significa? É que nós precisamos buscar o Deus que é profundo. Irmãos, nós não conhecemos Deus suficientemente. Nós estamos na superfície. Nós ainda precisamos de uma busca, mergulhar nesse Deus. Tem um lugar que chama Fossa das Marianas. É o lugar mais profundo da Terra. Está no Oceano Pacífico. Parece que ele tem 10 mil metros ou 11 de profundidade, né? É 11 quilômetros, isso aí, 11 mil metros de profundidade. Está no Oceano Pacífico. Então veja a profundidade. O fato é o seguinte, a gente vai na praia, aí entra ali até aqui assim, dá um mergulhozinho, aí você chega para a pessoa, rapaz, você já foi? Você conhece o mar? Conheço. Já fui no mar em Salvador, em Fortaleza, e todo. Irmãos, nós não sabemos nada do mar. Nós estamos ali só na prainha, ali na beirada. E com o Senhor é do mesmo jeito. A gente pensa que a gente conhece o nosso Deus. O nosso Deus, ele é muito mais profundo. Tem que falar 1 Coríntios 2,10, que o Espírito perscruta as profundezas de Deus. Você quer conhecer Deus? Exercite o seu Espírito. Aleluia. Irmãos, eu queria só ler a letra A e a letra B, que fala a vida do reino de Deus é uma vida nas profundezas. Uma vida que pode lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Então, nós precisamos, como esse versículo aqui de Isaías 37, 31, lançar raízes para baixo, nos aprofundar em Deus e também frutificar. Eu vou encerrar por aqui, depois os irmãos, eu peço que deem uma estudadinha nesse último algarismo, que ele é o encorajamento dessa mensagem. Nós nos aprofundarmos no Deus que se oculta.